Imagine um dia comum em que tudo parece estar normal, mas de repente a Terra começa a tremer, ondas gigantes engolem cidades inteiras e o céu se torna um verdadeiro inferno de tempestades e fogo. Já parou para pensar no que as pessoas sentiram nesses momentos? O medo, o desespero, a incerteza de que tudo poderia acabar em segundos? A natureza pode ser bela, mas também tem um lado destrutivo que marcou a história com tragédias inimagináveis. Alguns desses desastres foram tão catastróficos que o mundo nunca mais foi o mesmo depois deles. E o pior de tudo, muitos desses fenômenos podem acontecer novamente a qualquer momento. Você está preparado? Fique comigo até o final. O horror no Oceano Índico. O terremoto e tsunami de 26 de dezembro de 2004. Na manhã de 26 de dezembro de 2004, o mundo presenciou um dos desastres naturais mais devastadores da história moderna. Um terremoto submarino de magnitude 9,1 a 9,3 ocorreu no fundo do Oceano Índico, ao largo da costa de Sumatra, na Indonésia. Esse tremor não apenas sacudiu o planeta, mas também deu origem a um dos tsunamis mais mortais já registrados. A enorme energia liberada pelo terremoto deslocou milhões de toneladas de água, criando uma série de ondas gigantescas que viajaram a uma velocidade impressionante de até 800 km por hora, semelhante à de um avião comercial. O pior veio quando essas ondas atingiram as costas de vários países. As águas furiosas invadiram cidades inteiras, arrastando casas, carros e até edifícios como se fossem brinquedos. As regiões mais afetadas incluíram Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, Malásia, Maldivas e até a Somália, a milhares de quilômetros de distância. Em questão de minutos, praias paradisíacas se transformaram em cenários de horror. O impacto foi tão grande que cidades inteiras foram varridas do mapa. Ondas chegaram a mais de 30 metros de altura em algumas regiões. Milhares de pessoas foram arrastadas para o mar, sem chance de escapar. O tsunami de 2004 foi responsável por cerca de 230 mil mortes, tornando-se um dos desastres naturais mais letais da história. Milhões de pessoas perderam suas casas, e a destruição foi estimada em bilhões de dólares. O impacto foi tão profundo que até a rotação da Terra foi ligeiramente afetada. Cientistas afirmam que o terremoto alterou o eixo do planeta em alguns centímetros, encurtando os dias em frações de segundo. Após essa tragédia, o mundo percebeu a necessidade de sistemas mais eficazes de alerta de tsunamis. Hoje, existem sensores e satélites monitorando o Oceano Índico para tentar evitar que algo semelhante aconteça novamente sem aviso. O tsunami de 2004 é um lembrete cruel da força incontrolável da natureza e do quão vulneráveis podemos ser diante dela. Enquanto a maioria dos terremotos dura segundos, esse tremor sacudiu a Terra por incríveis 10 minutos. Foi um dos terremotos mais longos já registrados e liberou uma quantidade de energia equivalente a 23 mil bombas atômicas, como a de Hiroshima. A potência desse evento foi tão grande que satélites no espaço detectaram ondas de choque percorrendo a atmosfera da Terra. Muitas pessoas relataram que, antes das ondas gigantes chegarem, o mar simplesmente recuou centenas de metros, expondo o fundo do oceano. Infelizmente, sem conhecimento do que estava por vir, algumas pessoas correram para ver de perto. Minutos depois, as ondas mortais engoliram tudo. Antes da tragédia, elefantes, cães, pássaros e até peixes demonstraram sinais de inquietação e tentaram se afastar das áreas de risco. Em algumas regiões, nenhum animal foi encontrado entre as vítimas, sugerindo que eles sentiram o desastre antes dos humanos. Testemunhas disseram que o tsunami vinha acompanhado de um som ensurdecedor, como se fosse um avião a jato voando a baixa altitude. Isso foi causado pela força extrema da água se deslocando a velocidades absurdas. O impacto do tsunami foi tão forte que algumas ilhas menores simplesmente foram varridas do mapa.
Outras sofreram mudanças de território, e algumas áreas costeiras foram empurradas para dentro do oceano. Uma menina britânica de 10 anos, chamada Tilly Smith, estava na Tailândia quando o mar começou a recuar. Graças a uma aula de geografia que teve na escola, ela reconheceu os sinais de um tsunami iminente e avisou seus pais e outras pessoas para fugirem. Sua ação rápida salvou dezenas de vidas. As ondas geradas pelo terremoto viajaram por todo o planeta, sendo detectadas até mesmo na costa dos Estados Unidos e no Brasil, embora sem causar danos significativos nessas regiões. Governos, empresas e indivíduos do mundo todo se uniram para ajudar os sobreviventes. Foi uma das maiores mobilizações humanitárias da história, arrecadando bilhões de dólares em doações para a reconstrução das áreas afetadas. Esse desastre não foi apenas um dos mais mortais da história, mas também um dos mais misteriosos e surpreendentes. Satélites da NASA e da Agência Espacial Europeia detectaram ondas sonoras do terremoto viajando pela atmosfera da Terra. Esse tipo de onda, chamada de infrassom, não pode ser ouvida por humanos, mas percorreu longas distâncias, sendo captada até por equipamentos militares, usados para detectar testes nucleares. O terremoto foi tão intenso que foi registrado em praticamente todos os sismógrafos do planeta. Em algumas regiões do Alasca e da América do Norte, sensores captaram o movimento sísmico mesmo estando a mais de 11 mil quilômetros de distância do epicentro. Ondas do tsunami foram registradas chegando até a Antártica, a milhares de quilômetros de distância. O mais surpreendente? Elas quebraram blocos de gelo do tamanho de cidades inteiras na plataforma de gelo da região. O terremoto gerou um alerta de possível erupção do vulcão Toba, na Indonésia, um dos maiores supervulcões do mundo. Se ele tivesse entrado em erupção, o evento teria sido ainda mais catastrófico, potencialmente mergulhando o planeta em um inverno vulcânico. Felizmente, isso não aconteceu. A tribo dos sentineleses, que vive isolada na ilha Sentinela do Norte, na Índia, sobreviveu ao tsunami sem nenhuma baixa. Especialistas acreditam que eles tenham detectado os sinais da natureza e se deslocado para áreas mais altas antes da chegada das ondas. Os sentineleses vivem sem contato com o mundo moderno e possuem conhecimentos ancestrais que podem ter salvado suas vidas. Um bebê nasceu em um telhado durante o desastre. No Sri Lanka, uma mulher grávida foi arrastada pela correnteza e conseguiu se agarrar ao telhado de uma casa. Em meio ao caos e à devastação, ela entrou em trabalho de parto e deu à luz seu filho ali mesmo. Os dois foram resgatados depois que as águas baixaram. O submarino nuclear, USS Pasadena, que estava patrulhando o Oceano Índico, registrou perturbações extremas na água a profundidades superiores a 100 metros. Os tripulantes relataram que o submarino balançou violentamente, algo extremamente raro em águas tão profundas. Destroços do desastre foram encontrados anos depois em diferentes partes do mundo. Em 2011, uma garrafa de vidro com uma mensagem escrita em 2004 foi descoberta na costa da África. Após a onda principal, algumas regiões foram atingidas por um tsunami reflexivo, um fenômeno raro em que as ondas voltam ao ponto de origem após serem refletidas por ilhas e continentes. Isso fez com que algumas áreas fossem atingidas 2 vezes com força semelhante. Cientistas descobriram marcas geológicas nas profundezas do Oceano Índico que indicam que um evento semelhante pode ter ocorrido milhares de anos atrás. Algumas espécies de tubarões e baleias migraram de forma incomum após o tsunami de 2004, sugerindo que eles sentiram o desastre antes mesmo dos humanos. Esse evento foi tão gigantesco e misterioso que até hoje cientistas estudam seus impactos e fenômenos relacionados. Esses desastres nos mostram a força da natureza e a importância de estarmos sempre preparados.